Esse é um vídeo de boas-vindas para a mais nova aluna da nossa plataforma de ensino, que é a Fernanda de Fortaleza. E claro, esse conteúdo também serve para ajudar todos aqueles alunos que estão se preparando para o concurso do Colégio Militar. A Fernanda passou para o 5º ano, tem 10 anos, está inscrita no curso presencial e resolveu também fazer a matrícula aqui na nossa plataforma de ensino. E ela vai fazer esse ano a prova para o Colégio Militar de Fortaleza para ingresso no 6º ano. E tomou a sábia decisão de começar a estudar logo, com antecedência. Então, Fernanda, seja bem-vinda e lembre-se, quem estuda, vence. Essa questão aqui é uma questão da prova do Colégio Militar de Fortaleza do ano passado. Agora eu quero lembrar que eu resolvi outras questões dessa prova. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para as demais questões dessa prova e também para outras provas resolvidas do Colégio Militar. Essa questão aqui, eu quero não apenas resolver a questão, mas eu quero também mostrar uma técnica de resolução de questões. Isso aqui é o que a gente chama de questão dupla. Você tem aqui duas questões em uma. Normalmente, numa questão de prova, você tem uma historinha e você tem que ler aquela historinha, entender, e dali você descobrir quais são as contas que você vai usar. Essa questão aqui é dupla, porque ela tem, na verdade, como se fossem duas historinhas. A primeira historinha, você vai ter que descobrir um determinado número importante. E na segunda parte, você vai pegar esse número e você vai calcular finalmente o que o problema pede. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, já leu o enunciado? Pausa o vídeo, lê o enunciado e entende aí o que tem que ser feito. Isso faz parte do seu treinamento, não esqueça. Então ele falou o seguinte aqui: a massa de uma caixa de madeira cheia de bombons de chocolate é de 1,2 quilos. Essa mesma caixa com 1/3 desses bombons de chocolate tem massa igual a 600 gramas. Sabendo que todos os bombons têm a mesma massa e que essa massa é um número natural, assinale a opção que indique exatamente a quantidade de bombons que essa caixa pode conter. Calma aí, o que é massa mesmo, hein? Ele falou em massa aqui várias vezes, né? Massa. Que massa é essa que ele está falando? Massa é o que a gente normalmente chama de peso, né? Na vida cotidiana, digamos assim, na linguagem corrente, a gente usa o nome peso para isso, mas tecnicamente, na matemática, na física, o nome é massa. A ideia é a seguinte: quanto é o seu peso? 80 quilos. Então o correto seria dizer: a massa é 80 quilos e o peso é 80 quilos também, mas não é a mesma coisa? Se você estiver aqui na Terra, sim, mas se você estiver lá na estação espacial flutuando, o que vai acontecer nesse caso? O seu peso vai ser 0, porque lá você vai estar flutuando, está em órbita. Mas a sua massa continua sendo 80 quilos. Se você estiver na Lua e você pesa 80 quilos lá, você vai pesar menos, você vai pesar 1/6. Mas a tua massa vai continuar sendo 80 quilos. Então, massa é a quantidade de matéria que você tem num determinado corpo. E peso é a força que esse peso sofre pela atração da gravidade. Então, para todos os efeitos, você pode considerar massa e peso como sinônimos. Mas é mais correto falar massa, tá? A gente fala que o grama, o quilograma, a tonelada são medidas de massa e não de peso. Mas se você chamar de peso, ninguém vai ficar zangado com você. Tá, então para resolver o problema, o que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa que você faz para resolver qualquer problema, claro, além de ler o enunciado e entender o enunciado, você deve fazer um desenho. Como é que a gente podia desenhar isso aqui, hein? Uma caixa de madeira com bombons dentro. Eu vou desenhar isso assim, ó. Uma caixa de madeira. E lá dentro tem bombons. Essa caixa, quando ela está cheia de bombons, ela pesa 1,2 quilogramas. Então, eu vou escrever aqui
1,2 quilogramas, isso é a mesma coisa que 1.200 gramas. Eu vou trabalhar com gramas, sabe por quê? Porque aqui já está falando em gramas também, ó, 600 gramas, tá vendo? Então eu passei tudo para grama para ficar na mesma unidade. Tá, então essa caixa, quando ela tá cheia de bombons, ela pesa isso aqui. Agora, essa mesma caixa, observe que isso aqui é uma outra situação. Essa mesma caixa, com 1/3 desses bombons, tem massa igual a 600 gramas. Então seria isso aqui, ó. Essa mesma caixa, só que agora ela vai estar com 1/3 desses bombons. A massa é igual a 600 gramas. Veja bem, isso aqui que ele está falando, e aqui também, isso aqui é o peso da caixa mais os bombons. Aqui a caixa está cheia e aqui ela está já quase vazia. Só está com 1/3 desses bombons. Como é que a gente podia representar isso? Eu vou representar os bombons assim, ó. 1/3 é terça parte, né? Então, digamos aqui, eu já comi um monte de bombom, agora só tem uma quantidade menor aqui, 1/3. E aqui ela estava cheinha. Eu vou desenhar ela cheia aqui. Eu vou fazer todo o interior da caixa ocupado por bombons. Então aqui a caixa está cheia e aqui ela está com 1/3 dos bombons. Agora, lembre-se que a caixa também tem lá a sua massa, né? Isso aqui é o peso dos bombons mais o peso da caixa. Aqui também. Observe que a pergunta que ele faz tem a ver com a massa dos bombons, né? Quanto que esses bombons pesam? Então a gente tem que descobrir quanto é que pesa isso aqui. A primeira coisa. Sabendo quanto que pesam esses bombons, aí você tem a segunda parte do problema. É essa frase aqui, ó. Sabendo que todos os bombons têm a mesma massa e que essa massa é o número natural, assinale a opção que indique exatamente a quantidade de bombons que essa caixa pode ter. Já vou chegar lá. Mas observe que para responder isso que ele está perguntando aqui, a gente precisa saber o quê? A massa dos bombons. Eu tenho que descobrir quanto é que é isso aqui. Quer dizer, qual é a massa disso aqui? E a gente tem informações para descobrir isso aqui. Então, com essas duas informações, caixa cheia e caixa com 1/3, pesa isso, dá para a gente descobrir qual é a massa da caixa e qual é a massa dos bombons. É só você olhar essas duas situações e comparar. Qual é a diferença daqui para cá? A diferença daqui para cá é 600 gramas. Aqui pesava isso, aqui pesa menos. Essa diferença de peso é 600 gramas. E a diferença para cá é o quê? A diferença daqui para cá é isso aqui, ó. Isso e isso. O que você comeu, acabou isso. Agora só tem uma quantidade menor. Então, esses 600 gramas que você tem aqui a menos é igual à massa desses bombons aqui que foram comidos. Então, esses dois juntos pesam 600 gramas. Então, quanto é que pesa cada parte dessa? A metade de 600. Então, você tem aqui 300 gramas, 300 gramas. 300 gramas é o peso, a massa, de uma parte dessa aqui, que é 1/3 dos bombons. Então, com isso, a gente já descobriu meio caminho andado para descobrir a massa dos bombons, né? 1/3 pesa 300 gramas, aqui 2/3 são 600 gramas. Claro que esse pedaço aqui é 300 gramas também. 300 gramas também, e aqui também 300 gramas. Agora, bombons aqui pesando 300 e o total é 600. Por que que não deu igual? É porque você tem ainda a massa da caixa. Para que os bombons pesem 300 e a caixa com esses bombons pesem 600, quanto que tem que ser o peso da caixa? 300 gramas. Que aí vai dar 300 mais 300, 600. Aqui também, né? A mesma caixa pesa 300 gramas. Então, 300 mais 900 vai dar 1.200. Observe que eu estou misturando aqui as palavras peso e massa. Eu estou misturando toda hora de propósito, tá? Pode considerar que essas coisas, a menos que você esteja na estação espacial, ou na Lua, ou no espaço,
peso e massa você pode usar como sinônimos, tá? Então pronto, a gente descobriu quanto que os bombons pesam. Os bombons pesam quanto? 900, né? Calma aí, os bombons pesam 900. Bombons pesam 900 com a caixa cheia, né? Eu quero saber com a caixa cheia, né? Aqui, claro que vai ser a terça parte, né? 1/3. Tá, então a massa dos bombons é essa aqui, 900 gramas. Tá, então isso aqui é a primeira parte do problema. É como se o professor tivesse bolado um problema para descobrir isso, e aí ele falou assim, ah, muito fácil esse problema, eu vou botar uma continuação dele. Sabendo essa massa, calcule isso aqui. Isso é justamente essa segunda frase que ele fala aqui. Sabendo que todos os bombons têm a mesma massa e que essa massa é um número natural, assinale a opção que indique exatamente a quantidade de bombons que essa caixa pode conter. Olha só, esses 900 gramas aqui correspondem a uma determinada quantidade de bombons, né? É como se fossem assim, 90 bombons de 10 gramas. Podia ser isso, né? Se você tiver dentro da caixa 90 bombons de 10 gramas, aí ia dar isso aqui, 900 gramas. Agora, eu tenho como dizer quantos bombons são e qual é a massa de cada bombom? Eu não tenho como saber. Mas como ele falou que essa massa de cada bombom é um número natural, olha o que ele falou. Todos os bombons têm a mesma massa e esta massa, quer dizer, a massa de um bombom é um número natural. Você não pode ter aqui 50,5 gramas, tem que ser um número inteiro. Então a sacada que você tem que dar para resolver essa segunda parte do problema é observar que a massa de cada bombom tem que ser um divisor de 900. Claro, tem que ser um divisor de 900, porque essa massa aqui é igual à massa de um bombom, que é um inteiro, que ele falou, vezes um outro número inteiro, que é o número de bombons. E ele está perguntando exatamente isso aqui, qual desses números aqui pode ser a massa de um bombom? Então, tudo que a gente tem que fazer é procurar aqui qual desses números é um divisor de 900. E como é que você descobre quem é divisor de 900? Você pode fazer a conta. Pega 900 e divide por esse número, vê se dá um resultado inteiro. A mesma coisa com esse, com esse, com esse, com esse. Só que isso é o que? É um jeito trabalhoso, né? Se você está bem craque em múltiplos e divisores, você vai ver logo que o único divisor de 900 que tem aqui é 45. Porque 45 é a metade de 90. E 90 é a 10ª parte de 900. Então, se você pegar 900 e dividir por 20, vai dar 45. Agora, para dar um número 42, você vai ter que dividir por quanto? E para dar 52, 53, 48... Olha só, não tem como isso aqui acontecer, só vai dar certo com 45. Sabe por quê? Porque esse 42 aqui, ele é um número múltiplo de 7. Tá enxergando um 7 escondido aqui? 42 é 6 vezes 7. Aqui também, ó, 56 é outro número que é múltiplo de 7. 56 é 8 vezes 7. E 52... é um múltiplo de 13, 4 vezes 13. Eu pergunto, tem algum múltiplo de 13 aqui? Tem algum fator 13 aqui? Tem algum fator 7 aqui? Então, vamos ver os fatores que tem aqui no 900. Vamos fatorar o 900. Olha aqui, 900. Dá por 2, vai ficar 450. Dá por 2 ainda, vai dar 225. Não dá por 2. Dá por 3, vai dar 75. Por 3 de novo, vai dar 25. Agora vai dar por 5. E por 5 mais uma vez. Isso aqui é o quê? É a fatoração de 900. Então, 900 é a mesma coisa que isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Quer dizer, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então, o número que você está procurando aqui só pode ter fatores 2, 3 e 5, ilimitados ao expoente 2 no máximo. Por quê? Porque esses números são obtidos
pegando essa massa e dividindo pelo número de bombons. Não tem como você pegar isso aqui, dividir por um número inteiro e encontrar um camarada que tem um fator 7, tá vendo? Saiu de onde esse 7? Não tem como. Então, esse 56 eu vou eliminar. A mesma coisa aqui, esse 42 eu vou eliminar. E o 52 também, porque 52 é 4 vezes 13. Não tem como você dividir isso aqui por um inteiro e encontrar um cara com fator 13. Saiu de onde esse fator? Então não tem como você conseguir isso. Claro, se você fizer a conta 900 dividido por aqueles números, vai chegar à mesma conclusão. Agora, 45 e 48. A gente viu que 45 dá certo se você fizer 900 dividido por 45. Isso aqui vai ficar 2, resto 0, coloca um 0, vai dar 20. Então, 45 é um divisor de 900. A resposta pode ser 45. 48 não é. Sabe por que 48 não é? 48 tem aqui um fator 16, tá? É 2 à quarta. E você tem no máximo 2 ao quadrado. Então não vai dar para dividir por 16. Se você tentar, vai ver que não vai dar certo. Olha aqui. Se eu dividir 900 por 48, 90 por 48 vai dar 1. Aqui resta 42, abaixa ali o 0, 420 por 48, isso vai dar 8. 8 vezes 48, isso aqui vai ficar 384, vai ficar aqui resto 36. Não é divisível, tá? Então não pode ser 48 gramas a massa de um bombom, senão você vai ter um bombom aqui pela metade. Então o 48 está eliminado também. O único que serve, que é um divisor de 900, é o 45. Agora, eu recomendo a vocês uma coisa. Nos seus estudos, você tem que ser capaz de olhar um grupo de números e responder rapidamente a pergunta: qual desses aí é um divisor de 900? É o 45. Essa conta você tem que fazer ela de cabeça, tá? Se você não fizer de cabeça, tudo bem. Dá para resolver a questão também. Mas se você está conseguindo ter essa habilidade numérica, é melhor. Então procure conseguir essa habilidade numérica. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.